Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Engravidar, o podcast que fala sobre gestação e maternidade aqui no Reino Unido. E se você ainda não me conhece, eu sou Nayara Pegoraro, consultora materno-infantil, especialista em sono infantil e amamentação e também guio gestantes nessa jornada de gestação aqui no Reino Unido, como usar o NHS, etc. E falando nisso, se você ainda não faz parte do nosso grupo de gestantes aqui no Reino Unido, eu tenho um grupo no WhatsApp que é para acolher vocês, para dividir essas dicas, essas dúvidas e se sentir abraçada nessa jornada tão especial. E hoje nós temos uma convidada aqui, mais do que querida, se apresenta pra gente. Olá, eu sou a Kelly, moro na Inglaterra há 22 anos, sou mãe de um menino de 27 anos e tenho uma filha de 8 anos e sou vó de 3 crianças, de 3, 6, 4 e 2. Já chocando todo mundo, né? Sou vó, mãe de 27 anos. Então a gente tem história aqui para contar, né? Sim, sim. Kelly, então o seu filho de 27 anos, pelo que você tá falando, ele não nasceu aqui, ele nasceu no Brasil. Sim. Então, quantos anos você tinha quando você... O pessoal vai fazer conta da sua idade. Ah, vai fazer. Ele nasceu, eu tinha 18 anos quando ele nasceu. Você teve dificuldade no processo de engravidar? Como é que foi? Sorriso de estupro, né, gente? Com 18 anos, a gente não... eu não tive, né? Sim. Foi uma gravidez não planejada. Eu estava num relacionamento já há muitos anos, apesar de bem nova. Mas foi uma gravidez que aconteceu e foi bem-vinda. E foi muito fácil, é claro, né? Quando a gente tem 18 anos, né? A nossa fertilidade está nas alturas, né? Sim. E foi um processo bem tranquilo, foi uma gravidez bem tranquila. Eu não tive nenhum sintomas, nem enjoo. Nada? Não, absolutamente nada. A única coisa que quando foi chegando perto do parto, eu fui, de uma certa forma, ficando mais preocupada, né? Quando a gente tem 18 anos, a gente Vai não tem... acontecer. Exato. A gente começa a encarar que a realidade da maternidade está chegando. Sim. Mas, pela minha pouca idade, hoje eu olho para trás, eu acho que eu até fui muito bem nessa parte. Sim. E aí você fez o pré-natal lá no Brasil, você fez particular? Fiz particular. Eu fiz o pré-natal particular e no Brasil, sabe como é? A gente tem o mesmo obstetra, né? O ginecologista a gente vê mensalmente e no dia do seu parto, né? Geralmente você já marca seja qual for o método que você for fazer o parto, cesárea ou parto natural, você já marca naquele hospital que o seu ginecologista trabalha e na hora do meu parto, o meu ginecologista estava lá. Foi ele. Eu induzi o parto por 20 horas. Calma, vamos chegar lá. Tá, Não, tá calma. bom. E aí, tava tudo bem na gestação. Durante, né, durante a gestação, você conversava com o médico como você queria ser o parto. Então, você já tinha escolhido, então, de forma natural. Eu queria natural de toda forma. Eu gostaria muito que fosse parto normal, porque eu tenho um lado meio holístico, né, meio naturalista, e eu gostaria que fosse um parto natural. Mas não aconteceu. Você chegou em qual semana que eles decidiram, não, olha, a gente não vai esperar então, mais? Meu filho foi... Não, aconteceu que com 36 semanas, e 37 quase, estourou minha bolsa. E aí eu fui pro hospital e entrei naquele processo de indução e eu não vinha, né? Não nasceu naturalmente. E quando eles viram o batimento cardíaco já estava caindo, eles decidiram fazer uma cesárea, porque eles também evitam pela minha idade. Né? Eu tinha 18 anos, eles iam evitar ter uma cesárea. Exato. Mas daí ele nasceu de cesárea com quase 37 semanas. Eu acho que eu estava com 36 semanas e 5 dias, 6 dias. E por quanto tempo foi a indução que você disse? Você lembra? Eu acho que foi quase umas 18 horas. Você lembra o método ou foi só porque a bolsa estourou eles tentaram alguma coisa? Você lembra o Lembro, método? eles me colocaram no drip. No soro, né? Na medicação, né? Sim, para você ter as contrações. Mas mesmo assim, as contrações não ficavam... Eu não dilatava. Né? Eu não dilatava. E aí ele nasceu de uma cesariana. Sim, o que você não estava planejando, estava planejando. Mas era o necessário no momento. Era o necessário no momento. E a gente vai falar um pouquinho do pós-parto, mas durante a gestação... durante a cesárea, perdão. Como você se sentiu? Porque muita gente fala, cesárea aqui, as pessoas são frias, eu não falo com ninguém. Mas lá, o que você sentiu? Você se sentiu acolhida também no Brasil ou é uma coisa também, é o que é? Então, eu acredito que quando você tem 18 anos, você encara a vida de uma maneira muito prática. Pelo menos eu, né? Olhando pela minha pouca idade, você tem toda a sua família ali, né? Porque você é uma criança tendo outra criança, né? Não tem como dizer que não. Mas, assim, a cesárea realmente, para mim, foi um pouco... Não foi mil maravilhas, porque doía demais, eu sangrava demais.
Pós. E o pós, né? Aí você entra naquela que você quer amamentar e dói demais. Você senta, você tem dor. Você vai amamentar, você tem dor. Então, realmente não é a mil maravilhas, né? Eu acredito que no processo natural é muito mais dolorido, mas esse processo pós-parto, eu não posso dizer como minha própria experiência, porque eu não vivi, mas eu acredito que é um pouquinho mais... Você se ajusta um pouquinho mais rápido, porque você está se recuperando de uma cirurgia e cuidando de um recém-nascido e lidando com todas as emoções que um filho traz, né? Após o nascimento. Sim, fora que pra amamentação isso atrapalha muito, né? Porque é difícil você sentar de uma forma mais confortável, Sim, porque sim. você tá limitada. Claro. Então, obviamente, lógico, cada um, gente, não é julgando escolhas aqui, mas você fica mais limitado quando você Sim, faz uma cesárea. total, Não tem, eu sou. Não, tudo bem, você pode não ter sentido dor, mas a limitação de dobrar ali pra cima pra baixo vai ter. E você tem que ter os cuidados, porque você pode ter você pode ter uma hemorragia, você pode ter várias complicações, né? Hematomas, é uma cirurgia. É uma cirurgia, sim. É uma cirurgia que corta várias camadas, muitas veias. Então, é uma cirurgia, é um processo cirúrgico, né? Depois de um filho que tá ali, né? Exigindo cuidados. Sim, sim. E aí, a gente vai falar no pós-parto dos dois juntos, mas eu quero saber, depois de tantos anos, você engravidou de novo. Foi difícil? Então, Você tinha essa expectativa, eu quero ser mãe de novo, ou não? Então, eu passei alguns anos depois, né? Muita coisa aconteceu, né? Muita história, muito passado. E eu fiquei por um tempo na dúvida se eu queria engravidar de novo, se eu, né, gostaria de ter mais filhos. E aí, a vida foi passando, eu já estava casada há muitos anos, e um dia meu marido falou, olha, eu quero ter um filho. E aí? Aí eu falei, vamos ter. Mas aí vem o medo, né? Você fala, nossa, eu não sei, será que eu ainda tô fértil? Será que vai acontecer rápido? E se Quantos anos você tinha? 37 anos. 36, 36 para 37. E aí Aí a gente falou assim, a gente sentou e conversou, olha, vamos tentar por 6 meses. Se você engravidar, foi rápido. Se não acontecer, a gente segue a vida. E aí, para minha surpresa, eu engravidei 4 meses depois que eu estava grávida. Foi bem rápido. Muito rápido. Foi bem rápido. E aí você tem um turbilhão de emoções, né? Porque é uma nova experiência. Eu sou uma nova pessoa, né? Aquela maturidade. Eu tô há 20 anos fora do Brasil. Eu não terei minha família ao meu lado. Agora eu sou uma mulher que... Eu trabalho com educação infantil. Então eu venho com uma carga de experiências que eu trago do trabalho. Então é uma outra maternidade, né? Num país que tem um sistema de saúde completamente diferente, desafiador, porque mudou, né? O percurso da vida mudou muito do meu filho para esse. Então você começa uma nova, eu digo, são duas situações completamente diferentes, né? É uma novidade, é tudo uma novidade. E aí, quando você engravidou e começou o pré-natal aqui, você começou a comparar com o do Brasil, ou você falou, não, vou encarar como é aqui? Como foi? Então, eu nunca comparei, porque eu já estava 20 anos fora. Não era. Então, assim, como eu trabalhava com educação infantil, eu também fiz muito maternity nurse, fiquei muito nessa área, então eu estava muito acostumada com mulheres no pós-parto, com mulheres grávidas. Então, isso era muito parte do meu mundo. Então, eu já tinha um conhecimento de como era, né, aqui. E, lógico, eu sabia que eu não teria os mesmos cuidados, ainda mais porque no Brasil a gente tinha convênio, particular, é muito diferente. Eu fiquei um pouco apreensiva de pensar que cada vez que eu ia na consulta eu ia ver uma pessoa diferente, né? Essa parte me deixava, se der tudo bem, isso para mim é irrelevante. Mas se der alguma complicação, que eu preciso de um apoio, isso não seria bom. Mas eu tive a sorte de ter sido escolhida pelo Imperial College para ser estudada por uma midwife. Então eu tive a mesma. Olha só. Ela estava no meu parto. Uau. Então, assim, Deus foi bom, porque ela simplesmente me acompanhou do dia 1, quando eu aceitei fazer parte do projeto, até o nascimento. Então, assim, no entanto, nós viramos amigas, temos contato até hoje, assim, ficou uma pessoa que fez parte, né, da minha história. E então, foi muito bom para mim. Essa pessoa ser a mesma pessoa em toda consulta, tá lá com você. Sim. Aliás, é uma dica, gente. Eu tenho uma amiga também que tá
participando de uma pesquisa lá no St. Thomas. E primeiro que você ganha mais consultas e você é acompanhado por essa pessoa praticamente o tempo todo. E você tem esse contato. Você tem o telefone dela, quando seu bebê for nascer. Então, se vocês forem ali requisitadas para isso, para pesquisa, gente, faça. Faça porque mesmo. É bem legal. É bem legal. Além de você ajudar, né, o hospital, né, os médicos. E ajudar aquela pessoa que está estudando aquilo, né? Você está ajudando uma pessoa que vai se qualificar para estar atendendo outras mulheres, né? Sim. Vai ajudar as outras mulheres. Sim. E na primeira gestação você não sentiu enjoo, nada. E nessa segunda? Como é que foi? Foi maravilhoso também? Não foi. A segunda eu passei muito mal. Eu vomitei constantemente. E aí eu esperava na 16ª semana acabar, né? Todo mundo, vai passar. E não passou. Eu enjoei a gravidez inteirinha. A primeira vez que eu fiz uma refeição sem enjoar foi depois da minha cesárea, a primeira refeição que você tem no hospital. Eu enjoei 9 meses. Eu enjoei muito, eu passei muito mal, assim, a um ponto que eu falei, gente, é uma doença, né? Porque eu já me sentia doente, muito fraca, e eu não consegui cozinhar por todo esse tempo. Foi bom, porque meu marido fez comida todos os dias. Será que é verdade que ela tá passando mal? Eu acho que ela jogou migué aí. Eu não conseguia comer muitas coisas. Então, foi um processo complicado nessa parte que... Não sei, né? Cada gravidez é uma gravidez, né? Eu tive um filho, agora era uma menina, e tem a questão que os hormônios trabalham de forma diferente, né? Então, a idade, eu acredito que foi muito mais desafiador para mim, a gravidez, e eu comecei a ter um risco de pré-eclâmpsia. Tá, no meu 7º mês, eu comecei a ter pressão alta. E aí eu entrei pro high risk, né? Pra gravidez de alto risco. Sim. Então, eu tinha muito mais consultas e eles monitoravam a minha pressão. Porque, você sabe, né? A pré-eclâmpsia pode matar você, pode matar o bebê. E minha mãe perdeu 2 filhos com pré-eclâmpsia. Então, eles falam que pode também estar no histórico familiar, né? E eu fui muito bem cuidada. Assim. Eles me ligavam, me deram um aparelho de pressão, eu tirava em casa. Eu fui muito bem cuidada. Eu realmente não posso falar absolutamente nada negativo da minha experiência aqui. E aí... Lógico, você tinha tido o primeiro filho de cesárea e antes de descobrir a pré-eclâmpsia, você tinha planos de ter um parto normal ou como é que foi? Então, eu não poderia ter anyway, de qualquer forma. Porque aqui, quando você já vem com uma cesárea, eles já te colocam automaticamente no sistema como cesárea. Você só pode ter um parto natural, né? Foi isso que foi Porque eu falei, eu quero ter um parto natural. Porque ela falou, desculpa, a gente vai ter que te colocar na cesárea, porque como você já teve uma cesárea, nós não podemos te induzir. Não pode induzir quando você já tem cesárea, por causa dos cortes e das cicatrizes que ficam eternamente no seu corpo. Então, aqui eles não fazem. Então, eu já ia ter que fazer cesárea de qualquer forma. Eu acho que foi no hospital, porque tem até uma amiga nossa que ela tem praticamente, acho que ela tá na mesma idade que está grávida, e eu fui com ela na última consulta e eles perguntaram o que ela queria. E ela teve o primeiro, né, a mãe do Dudu, não vou falar o nome. Enfim. Então, talvez é o hospital, né? Talvez a possa conduta ser... do hospital. Ou também alguma condição sua que eles acharam, enfim. Talvez a idade, né? Porque também eles falam É a mesma idade dela, eu acho. Então às vezes é do hospital. Porque eu ainda lutei e falei, eu gostaria... Ela falou, se acontecer, mas eu sou obrigada a go com você pelo processo de cesárea. Então, assim, eu já sabia que queria acontecer. Me deixava um pouco tensa, mas... Era o que era, né? Eu não tinha outra opção. Entrou, né? Vai ter que nascer. Sim. E aí teve que marcar antes das 39 semanas pra nascer? Foi depois? Como foi? Então, quando eu tive o primeiro pico de pressão alta, eles já marcaram minha cesárea. Eles falaram, olha, quando você tem o primeiro pico de suspeita de pré-eclâmpsia, nós precisamos marcar a cesárea. Porque, né, era o procedimento, né, naquele risco da gravidez, naquele ponto. E aí nós já marcamos a cesárea. Para quantas semanas, você lembra? Então, nós marcamos para 39. Ela nasceu 41+5. Foi bem longo. Sim. E eu queria que viesse antes, mas não veio. Ela veio 41 que bom que não entrou em trabalho de parto? Não entrei. Não entrei em trabalho de parto. Foi super tranquilo. Eles marcaram, eu fui no dia da cesárea e aí a bebê também, você teve o risco de pré-eclâmpsia, óbvio que pode afetar o bebê, mas a bebê estava bem. Estava bem. Não, eu só tive um pico de pressão alta. Foi único. Depois disso, eles me monitoraram, não aconteceu outro. Então, pode ter sido aquele dia eu tive uma disfunção emocional. Vários fatores podem ter alterado o meu estado, né? Naquele dia que eu fui naquela consulta e a pressão estava alta.
Então, na verdade, depois eu não tive mais. Eu não tive perda de proteína na urina, né? Foi um pico. Sim. Mas aqui foi bom. Um pico foi suficiente para eles me colocarem, né, me monitorar de uma forma muito próxima. Sim, não, eles fazem. Quando tem um alerta ali, É. eles vão ficar em cima de você. Lógico, É. né? É o que todo mundo fala, precisa tá, né, com a pressão alta, por que não fez isso antes? Mas é o Mas não tem, né? protocolo. Eu não tive pressão antes, né? Eu não tive. Nem eu sabia que... Eu fui pro hospital fazer uma consulta normal e fiquei lá. E durante o parto você não teve nenhum problema do caso? A pressão subiu, teve que ficar... Nada, nada. E aí o pós dessa cesárea, como foi? Então a segunda cesárea é muito pior do que a primeira, né? Porque é uma sensibilidade já na pele. Eu sofri muito. Eu senti muita dor. Muita dor, assim, muita dor. Talvez eu seja um pouco mole. Muita dor. Mas não sei. Mas eu senti muita dor. E foi complicado, porque para mim a amamentação, né, depois desses 20 anos, eu aprendi muito sobre amamentação, sobre a importância do leite materno, né, no desenvolvimento todo, né, neurológico. É maravilhoso, né? O leite materno é basicamente o melhor alimento do mundo, né? Então eu queria muito amamentar. Mas quando você tem uma cesárea, demora um tempinho para o seu corpo entender que o bebê saiu. Até passar anestesia, então, o meu leite não vinha. A Esther teve o colostro, né? Ela tomou e depois aquilo parou. E aí começou um processo muito difícil, com muita dor, tomando muito remédio para a dor da cesárea, que eu mal conseguia me mexer. E aí eu começo um processo de querer amamentar e não conseguir, uma frustração. Sim, mas antes de você contar, eu quero saber, você amamentou seu primeiro filho? Você conseguiu amamentar ele? Como é que foi isso ali? Não. Porque você falou que teve a dificuldade, mas como que foi? Não, porque naquela época no Brasil, como eu tive mastite, né? Com 2 meses, eu amamentei ele por um mês e pouco. Eu tive mastite e aí eles falavam que com antibiótico você era obrigada a parar a amamentação. Então eu parei e não amamentei. E fiquei muito triste por isso, porque eu já gostaria de ter amamentado. Então eu não amamentei. Foi com esse um mês e meio, um mês ali, já acabou. Mas por causa da medicação, não foi? Exato, da mastite, da medicação. E eles, né, era o procedimento da época. Acredito que hoje já deve ter mudado. Sim. Mas... eu não sei o tipo de antibiótico que usavam antes, né? Hoje a gente sabe que não afeta, que não tem problema. Exato, o bebê pode continuar mamando, enfim. Tá, e aí você já veio com essa... Eu imagino que você já tinha... Traumas. Já chegou na segunda... Não, eu vou amamentar e vou mas fazer... Mas e se, né, acontecer de novo? Aí vem o medo, né? Aí você fala... O que você fez pra preparar, então, antes? Ou você esperou o problema chegar? Ou você fez as aulas lá do NHS? O que você fez? Ou foi pesquisando por você mesma? Então, eu sou muito interessada em ler. Quando eu tenho um interesse em um assunto, eu estudo bastante ele. Então, eu já tinha lido muita coisa sobre amamentação. E também porque eu trabalhava nessa área, então era do meu field, né? Eu era obrigada, de uma certa forma, a ter um certo conhecimento. Então, assim, eu li muito. Eu fiz as classes do NHS e já alinhei ali uma consultora da amamentação, né? Que para mim isso seria a minha primeira carta. Porque eu sei a importância de você ter um profissional que te ajuda, né, na parte emocional e na parte prática. Eu aprendi muita coisa que eu não tinha lido. Porque meu caso foi extremo, então eu não sabia de nada daquilo. Então, realmente, você ter um profissional que te traz uma solução a hora que o problema vem, é muito diferente do que você tentar se resolver sem ter conhecimento naquilo, de fato. Sim, sim. E aí o que aconteceu? Foi pra casa, tomou o colostro, e aí? E aí não saía nada. Já no hospital não saía, né? Porque como eu fiz cesárea, eu fiquei no hospital 2 dias. Aí já não saía. Aí não saía. E foi indo. Aí eu liguei pra consultora da amamentação e ela foi me ver. E ela veio com essa solução que eu não conhecia, que você... Com quantos dias, você lembra? Quantos dias que ela foi lá falar com você? No outro dia, que eu cheguei em casa. Acho que a Esther tava com 3 dias. Sim. Ela foi. Sim. E aí, nesse processo, a Esther chorava muito de fome, daí eu comecei a dar leite por uma colherzinha, por seringa, porque eu não queria dar mamadeira. Foi complexo. E aí, ela usou esse método de sonda, que é a sonda alimentar. Ela colava no bico do meu peito e aí colocava a outra parte dentro do copinho de leite, né? E com o estímulo da Esther no meu peito, puxando aquele leite pela sonda, mas olha, nós somos seres extremamente inteligentes, né? O seu corpo vai entendendo que o bebê saiu e o leite vai descendo. E assim foi feito. Foi, né, uns 2, 3 dias eu usei essa sonda. Era muito difícil, era muito frustrante. Eu chorava muito.
Eu pedia muito, ai, Deus, me ajuda, porque... E nessa hora, o apoio da consultora foi extremamente importante para mim. Sim, e eu vejo muito a decisão da mãe, porque assim, a sonda, ela realmente ajuda, só que é um trabalhão. Ai, nem me fala. É um trabalhão, e assim, não é só isso, né? Porque tem gente que fala, né? Às vezes eu chego pra atender, eu vi que tal pessoa usa a sonda. Se o bebê não pega bem o seu peito, a sonda só vai atrapalhar. Então tem tudo isso, tem tudo. Então assim, isso. gente, não vai sair colocando sonda, porque não, você tem que ter uma ajuda de uma pessoa, exato. Porque não é assim também, né? Exato. É todo um processo. Só que assim, a sonda, realmente, eu sempre falo, olha, a gente tem também essa opção... Mas realmente, como você queria muito, sim. No seu caso, você tava ali, eu vou dar sangue, suor, Exato. Entendeu? E vou fazer acontecer. Mas nem sempre é o cenário que a gente vai encontrar. E aí você usou a sonda por 3 dias, falou? Uns 3, 4 dias, daí depois eu tirava um pouquinho do leite, dava na seringa. É um processo muito demorado, assim. Eu fui muito abençoada de ter, minha sogra estava aqui, meu marido, todo mundo estava à minha disposição, eu só fui mãe. Então eu não tinha que fazer nada. Eu tinha 24 horas do meu dia só amamentando, lutando, né? Amamentando, só lutando. Então, foi possível. Mas eu sei que não é possível para muitas pessoas e tem outras opções aí, né? Claro, claro. E aí, quando foi que você falou, nossa, agora eu estou amamentando sem dor, sem nada? Teve mais alguma coisa, algum perrengue na amamentação ou foi só o... Não, teve muitos perrengues. Então vai, a gente quer detalhes. Então, aí quando passou, né, o leite desceu, ela começou a mamar e tal... Foi bom, estava acontecendo, eu fiquei muito realizada, né? A consultora falou, muito bem, agora você está liberada, tua vida segue. Me deu uma mastite, uma infecção terrível, mas assim, era uma dor, era sangue, era pus, era... Aí você põe repolho, você põe... você faz... Não teve jeito, eu tive que ir pro hospital e tive que tomar antibiótico, né? E aí a mulher falou, olha, eu acho que um dos seus ductos estão entupidos, a gente vai ter que enfiar uma agulha e desentupir. E vai doer muito. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Então, assim, foram muitos processos. Daí eu tive essa mastite muito dolorida e continuei amamentando. Aí, quando ela estava com 4 meses, eu tive outra mastite. Aí eu tive outra mastite, daí ela ficou mamando só no peito direito. E aí essa mastite sarou. E aí eu tive uma outra mastite. No mesmo? No mesmo peito, 1 mês depois. Aí eles me deram um antibiótico mais forte, que não estava resolvendo, eu estava muito mal, ao ponto, assim, de muita dor, mas eu queria amamentar. Era um sonho e... Continuou? Pra você era... pra mim era o que eu gostaria. Eu sei que pode parecer um pouco extremo, né, talvez. Não, é muito o que a pessoa quer, a decisão da pessoa. Exato. Eu sempre falo, quando eu vou dar consultoria, isso. Qual é o seu plano com a amamentação? Sim. Que eu vou respeitar, eu não vou fazer a pessoa chegar num nível que ela não quer. Sim. Enfim, era o seu objetivo. Era o meu objetivo. Então, assim, eu tava objetivada a amamentar. Então, assim, custe o que custar. E, assim, eu consegui realmente, né, fazer com que acontecesse. E depois dessa, daí, ela ficou num peito só. Mentira. Basicamente, quase num peito só. O outro era pouco. E assim, eu amamentei até... Até? 4 anos de idade. Meu Deus. E a vida? Não tinha mais? Não tinha. Eu escolhi on demand, né? Eu amamentava na demanda. Eu não estipulei rotina de amamentação. Então, eu vivi basicamente... Ficou só o ossinho, assim, no rosto? Não aconteceu essa parte. Eu tava esperando ficar magra, mas não aconteceu. Porque a depravação... Como eu ficava muito... sem dormir, muito tempo acordada, acaba que você não emagrece tanto, você não come legal, né? A Esther acordava a noite inteira para mamar. O bebê on demand, né? A amamentação na demanda, ela tem uma criança na demanda. Sim. Porque a criança demanda aquela liberdade que você deu de amamentá-la. Então, ela não tem... ela te vê e ela quer... E a Esther, com 1 ano, ela não comia muito, ela só queria mamar. Nossa, quando ela começou a comer? Não, ela comia uma coisinha, mas... a alimentação dela mesma era ainda muito meu leite. Nossa. Então, assim, foi longo. Foi muito longo. Mas mesmo assim, no meio desse caminho, quando chegou com 1 ano, falou assim, não, eu não quero mais, tá muito pesado pra mim? Ou você, não, eu gosto mesmo, eu quero? Não, eu acho que eu curti muito, eu gostava, sabe? Sabe quando você vê algumas pessoas assim, ai, nossa, essa mulher teve um filho atrás do outro, se viciou na gravidez? Eu acho que, de uma certa forma, eu gostava muito de amamentar. Então, assim, pra mim não pesava. Às vezes as pessoas comentam, normal, né? As críticas, né? Ai, você vai amamentar essa menina até ela ir pra faculdade. Aí eu falava, não, espero que até lá ela parou. E foi um processo, foi bom, sabe? Nós tínhamos uma conexão e foi muito bom. Imagino.
E eu imagino também, eu quero saber como que você fez pra parar, porque 4 anos. Eu acho que a conexão que vocês tinham ali, do emocional mesmo, por 4 anos, como é que você decidiu? O que aconteceu? Então, eu acho que ela teve uma conexão emocional tão boa que eu tive um acidente, eu estava tomando um chá muito quente, e eu derrubei o chá no meu peito, sem querer, sabe? Com a Mas mão. ela tava mamando, não? Não, eu tava sozinha assistindo um Netflix e caiu. E aí a queimadura ficou muito feia, pegou no peito. E aí eu acordei e falei pra ela, filha, eu não tenho como te dar. Ela olhou, ela entendeu, ela falou, não, queimou. Eu falei, queimou. Não tem mais? Eu falei, não tem mais, acabou. Foi assim, simples. Simplesíssimos, muito simples. Olha. E aí, ela- gente, se quiser parar de amamentar, joga o saco. Brincadeira. Ela entendeu, sabe? Eu acho que pra ela, tipo, deu, né? Tipo, acabou. E acabou. E dali por diante, ela nunca mais pediu. E ela- mostra. E ela só seguiu falando, queimou, queimou, e a vida seguiu dali pra frente e nunca mais ela pediu. E mostra, né, como a criança entende. Não, realmente está machucado, não vou machucar mais a minha mãe, né? Exato, é. E foi legal, assim, acabou de uma forma simples, não teve nenhum drama, não tivemos nenhuma luta, não aconteceu, não tive nenhuma fórmula mágica, porque foi um Aconteceu. acidente, e ela aceitou. Mas antes desse acidente acontecer, você já estava pensando em como fazer? Sim, ou pra já você... estava. Ah, tá. Não. Na verdade, assim, faltava acho que uns 2 meses para ela fazer 4 anos. E aí eu falei, não, tá, eu preciso parar, né? O meu marido falou, vamos parar, né? Aí eu falei, acho que já deu. E aí eu comecei a planejar como eu ia tirar. Só que eu, ao mesmo tempo que tentava pensar uma forma de planejar, né? Eu não queria uma coisa muito brusca, eu não queria... Aí eu comecei a conversar com ela, mas daí aconteceu, nem precisou mais de ter nenhuma fórmula precisou mágica. Não. E você, foi perto dos 4 anos que você decidiu ou já tinha decidido antes? Foi só perto, Não, foi só ali. perto dos 4? Que você falou, não dá. Não. E né, com os 4 anos aí ela já comia melhor? Ela mamava o tempo todo, ainda tava livre demanda? Ou você Não, aí ela já tinha mais os horários dela, assim? Não, era mais à noite daí. Ah, tá. Era de dia também, estava só nós duas, né? Tá. Ela falava, eu deixava, mas era mais à noite. Porque daí já é maiorzinho, Não dá, né? Tem né? essa... Sim. E ela também já queria mais à noite. Era mais antes de dormir. Aham. Aquela coisa, né? Do acalento, É. E sono? Você teve problema do sono com ela ou não? Lógico, né? Quando ela mamava a noite inteira, sim. Mas e depois que já foi crescendo? Ela sempre acordou à noite. Sempre acordou? Sempre acordou. Eu acho que a questão da demanda, né? Da amamentação na demanda, deixa a criança com um sono um pouco mais leve. Então, eu acredito que ela já desenvolveu um hábito de acordar. Então, com isso, ela continua acordando. Ela continua acordando. Mesmo depois que eu parei de amamentar, ela já tinha 5 anos, ela acordava uma vez na noite. E ela queria água, ela queria ir no banheiro, ela queria alguma coisa. É o hábito, né? É o hábito. É o hábito. É muito difícil você mudar um hábito, né? Para nós que somos adultos, imagine para uma criança, né? Sim, ainda mais quando tem a ver com o sono, né? Exato. Porque sono é completamente isso, da segurança. Então, eu fazia isso durante a noite, agora não tem mais. Exato. Por mais que ela entendeu muito bem que não tinha mais o TT, né? Não tinha mais o peito, mas esse hábito é difícil. É difícil. Ela queria o acalento, né? Ela queria estar lá. estar com a gente. Então, assim, aí às vezes eu ia, às vezes... mas daí já não precisava mais ser somente eu. Se meu marido fosse, estava bom também. Então, ficou um pouco mais leve. Sim. Um pouco mais leve. E da sua primeira gestação, você teve problema com sono? Ou eu sou jovem, não tem problema? Dormia? Não, o meu filho foi pra mamadeira. E ele mamava às 11 da noite e acordava às 7 da manhã todo dia. Meu Deus, que maravilha. Ele simplesmente dormia muito. Ele nunca acordou na madrugada. Eu falo pra ele, até hoje tá meio dormindo, né? Brincadeira. Mas ele dormia muito. Ele era uma criança muito tranquila. Ele foi um bebê muito tranquilo. A Esther foi muito mais agitada, tudo muito mais cedo, dente mais cedo, andou muito cedo. Então, assim, ela foi muito mais... As mulheres, né, existem aqueles comentários. A mulher é mais pra frente, né? Gente, desculpa, a gente é mais evoluída que vocês, tá? Desculpa. Mais pra frente. Então, assim, eu comparando, né? A Esther era muito mais ativa, exigia muito mais de mim nessa fase do que meu filho. Ele era muito mais tranquilo. Sim, eu brinco que menino, assim, às vezes eles entram realmente na caixinha deles lá, brincando. Menina, assim, ela sempre quer saber de alguma coisa. E ela quer perguntar, ela quer conversar. O menino, ele consegue ficar na bolha dele ali, brincando um pouco mais. E é da personalidade, que meu filho Também. até hoje, ele é uma pessoa que muito sociável, mas ele tem a necessidade de um certo... da privacidade dele, do mundo dele, de ficar ali nas coisas dele. Então, Sim, assim, eu vejo que
também era um pouco da personalidade dele. Sim, ainda mais que ele veio cedo pra cá, aqui tem essa cultura, né? Vamos Tem. passar meia hora junto, mas depois eu quero ir pra casa. Ele tem essa necessidade de precisar, muitas vezes, de estar ali sozinho e ter seu tempo. E da sua primeira gestação, vamos falar do seu primeiro filho agora, ainda. Teve, lógico, desafios básicos, amamentação, sono, aquela coisa de não saber o que ia esperar. Mas e aí depois, até, né, hoje ele já tem 27 anos. Tirando essa fase de bebê, qual foi pra você, assim, o momento mais desafiador com ele? Assim, talvez você vá falar, nenhum, mas o que pra você, assim, você falou, nossa, eu precisei olhar de uma forma diferente pra eu conseguir entender o que tava acontecendo? Ou realmente não teve, ele sempre foi tranquilo pra você, nunca te deu nada de trabalho? Nem dá trabalho, mas aquele olhar que você precisa dar um pouco mais aguçado ali. Então, com meu filho a história é diferente, né? Porque eu vim pra cá, ele ficou no Brasil com os meus pais. Então, existiu uma quebra, né? De laços, que foi muito complicado. E quando você é nova, você não entende você não tem o peso, né? Dessa decisão. Então, você leva tudo muito mais com mais leveza, né? Você não olha pra maternidade com o mesmo olhar que eu olho hoje. Então, assim, eu não consigo pensar numa maturidade, que eu tive uma maturidade para entender essas diversidades, entende? Esses problemas dele, de fase. Essa fase aqui eu precisaria de tomar uma decisão estar mais próxima, porque eu não estava lá em alguns momentos. Então, é muito diferente. Eu não conseguiria te dizer qual foi o momento da maternidade. Eu entendi que pela minha dor de estar separada dele, eu precisaria estar com ele. Então, a minha maternidade naquele momento era só a minha vontade de reconectar e morar, e ele está aqui comigo. Né? Então, assim, eu acho que foi essa que foi a hora mais difícil da maternidade em relação a ele, que quando eu decidi, né, estar separada e lutar para estar junto novamente. Sim, sim. É a maturidade, né? Não adianta, você só vai aprender ali com o tempo. Então, e aí da sua filha mais nova? Pra você, lógico, teve, né, a amamentação, com certeza, número 1. Mas tem alguma fase, né, talvez dela agora, que pra você tem sido mais desafiadora? Eu sei que, né, você trabalha com educação infantil, então você estuda muito, eu acho que isso acaba facilitando, né? Você sabe, eu sei porque tá fazendo isso, né, vou fazer tal atividade que vai ajudar. Mas teve algo que até hoje você fica pensando, nossa, isso aqui eu não sei lidar, tô aprendendo? Agora, ela tá com quantos anos mesmo? Ela acabou de fazer 8, né? E acabou. Faz 3 meses que ela fez 8 anos. E eles chamam, né, do pre-teens, né? Da pré-adolescência. Que, no entanto, quando você vai comprar roupa agora, você já olha, é de 8 a 12. Você fala, meu Deus, pre-teens. E tá desafiador agora. Agora ela deu uma mudada muito grande, assim. Porque antes ela era muito conectada comigo, né? Então, nós tínhamos uma relação, assim, muito boa. Talvez por conta de eu entender um pouco da educação infantil, eu sempre tentei aplicar tudo aquilo que eu apliquei no meu trabalho com ela. Então, era um pouco mais fácil, mas agora ela já entendeu que ela é uma pessoa, eu sou outra, e ela tem as suas vontades, e nem todas as vontades dela coincidem com as minhas, e o desafio começa, né? Então, eu acho que hoje eu estou passando por uma fase mais desafiadora do que foi antes, sabe? São choros, né? Tipo, ontem ela chorou porque nós fomos no shopping, ela tomou uma decisão que ela se arrependeu. E aí ela falou assim, eu não queria ter feito isso, depois eu decidi agora. E ela queria, eu falei, filha, e ela chorou muito, ela ficou muito sentida. Eu falei, filha, você não tem como mudar o passado. Você tomou aquela decisão que você queria, escolheu aquele programa pra gente fazer, e agora você foi. Porque eu dei uma opção e ela escolheu aquela, eu não ia fazer a outra opção. Foi uma. Foi feita a que você escolheu. Então, assim, agora eu sinto que as emoções dela, né, ela conseguir verbalizar o que ela está sentindo, ela conseguir entender o que ela está sentindo. Eu sinto que agora está sendo mais desafiador do que foi antes, entendeu? Porque eu acho que a gente teve uma infância até um pouco muito consistente. A Esther foi muito constante, né? Eu não passei uma fase que eu posso falar, nossa, quando ela fez 3, não aconteceu. Então, está acontecendo agora. E para mim está sendo mais difícil, porque quando você trabalha com o filho de outra pessoa, quando a emoção daquela criança bate em você, ela não vai entrar, você não se julga, você não se questiona, né? Você tem outro pai para culpar, né? Você fala... Agora, quando o sentimento da sua filha bate em você, aí ele entra e vai nos seus traumas, e vai nas suas
nas suas conexões, e você fala, será que eu estou fazendo errado? Será que eu falei de uma forma que não foi assertiva? Será que eu poderia ter feito, né? E aí você começa a trazer os seus sentimentos para que e não é sobre você, é sobre outra pessoa, é sobre sua filha, que é um ser a parte de você. Mas você como mãe e como um instinto humano, você quer trazer aquilo para você. Então eu sinto que agora estou entrando num processo muito diferente da maternidade, que é me separar da minha filha, porque eu acho que quando você tem um sexo masculino, automaticamente você já não é igual. O homem não sente. Eu sinto, até hoje, não sente da mesma forma que a mulher sente. É tudo mais intenso, né? Até por questões hormonais. Então, com o meu filho era mais prático. Com a minha filha é mais complexo. Então, agora, quando acontece a complexidade dos sentimentos, e nós duas nos encontramos ali, a expectativa dela é diferente, porque eu sou mãe, e a minha, porque ela é uma filha. Eu também tenho um instinto de querer resolver algumas frustrações, até mesmo minhas, nela, ou não querer que ela cometa erros tão pequenos como eu cometi. Então, eu acho que agora vai ser um processo diferente de você começar a trabalhar que tem coisa que é dela, tem coisa que é sua e tem coisa que é nossa. Sim, sim. E é legal que você falou que, não, por exemplo, ela se frustrou. Olha, explicar o porquê, porque muita gente não tem essa paciência. Então chega nessa fase, ai, que besteira, chorando por uma coisa idiota. Ah, não, E isso, nossa, isso lá na frente, a gente sabe que vai ser muito pesado pra pessoa, né? Na vida adulta, poxa, ninguém se importa. E lógico, a gente não tá falando aqui que você vai ficar passando a mão em tudo que o seu filho falar. Claro. Mas essa validação de sentimento é muito importante. Com certeza. Tanto porque, né, na nossa geração, né, tô com uma idade mais avançada, a nossa geração não existia, né, essa validação do que eu sinto, né? Nós não expressávamos sentimentos para os nossos pais, a gente expressava para os nossos amigos, né, que também estavam na mesma fase que a gente. Então, hoje, né, ainda mais eu que trabalho com criança, eu entendo da importância da saúde emocional, então eu tento acolher. Eu sempre acolho, né? Eu converso, eu explico, eu falo, filha, eu quero chorar, mas eu não sei nem por quê, porque agora eu tô muito brava. Eu falo, chora. Chora, quando passar, passou. Então, assim, eu ajudo muito ela a lidar com os sentimentos, né? Porque eu pretendo gastar o mínimo possível com terapia. Vou causar trauma, porque educação é traumático. É traumático. O que você escolher, né? Exato. Eu não sei onde eu vi uma vez. Você vai errar de qualquer jeito. Não importa o quanto você acerte, sua filha vai falar mal de você na terapia. Exato, não tem jeito. E aceitar, né? Igual você falou, você foi criado de uma forma e é difícil a gente não levar nada pra ali. Porque não tem como você ficar com o seu radar ligado 24 horas. Nossa, eu falar isso, não posso falar aquilo. Não, você vai viver sua vida. Exato. E tem os nossos temperamentos, né? Eu sou uma pessoa de um temperamento... Querido. Sempre muito boazinha. Então, assim, tem momentos que você se explode. E você fala coisas que você não deveria ter falado, né? Que você fala, nossa, eu realmente não deveria ter falado. Eu, como cristã, né, uma mulher cristã hoje, eu entendo perfeitamente que a nossa boca deve ser muito bem cuidada do que sai dela. Mas, infelizmente, a natureza, ela traz coisas e palavras que às vezes você não gostaria. Mas eu explico pra ela que eu acho que é essa a diferença. Eu peço perdão, eu explico pra ela que o que eu falei não foi bom, foi extremamente negativo e que eu não deveria ter falado. Então, a gente tenta... E ela entende. E ela fala pra mim, não, tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem, não fica triste. Eu falo, não, eu tô triste. Porque eu fiz uma coisa que não foi legal. Ela fez. Então, assim, ela também fez. Eu falo, então. Então, assim, eu acho que é sobre você mostrar a sua vulnerabilidade e os seus erros, né? Porque ela vai entender que eu sou uma pessoa que eu erro e eu não sou dona da verdade absoluta. Sim, concordo plenamente. Não sou dona da verdade absoluta. E em muitos momentos, na verdade, eu vou ser mais falha do que assertiva quando se trata de emoção. Porque vem as minhas emoções, os meus traumas e, né, do meu marido, né, que também acontece com ele. Ele fala coisas que eu falo, nossa. Aí depois ele fala, eu vou conversar, né? Ou quando às vezes são decisões que nós tomamos juntos, ele vai lá e a gente senta e conversa e explica, porque... nós dois estamos aprendendo, né? Ser pais é uma jornada que você e o seu companheiro aprende a cada dia, né? Sim. Eu sou total a favor também de, errou, mesmo se uma criança de 1 ano, pede desculpa. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas você sabe que é tão hipócrita essa questão do adulto não fazer isso? Porque quando briga com um menininho no parque ou na rua, o que o pai faz? Vai lá e pede desculpa. Mas aí você não faz, o teu filho olha e fala...
Porque ele não vai fazer o que a gente fala, ele vai fazer o que a gente faz. Não é? Ele vai fazer aquilo que a gente faz. Aí a gente fala, por que eu sou obrigada a falar desculpa pro meu amiguinho, sendo que você também me fere? Então, assim, eu acho que o perdão, ele tem que ser de uma forma geral, né? Você pede, ele pede, o outro pede, todo mundo cresce junto, pedindo perdão e recomeçando do zero. Então, assim, eu sempre falo pra ela, vamos recomeçar daqui. O dia, quando acontece logo pela manhã. Onde você caiu, você levanta e anda. Exato, né? Sem muitos dramas e vitimizações, entende? Eu não sou muito vitimista, né? No entanto, às vezes, quando alguém fala, nossa, essa parte da sua vida, da sua maternidade foi, nossa, traumático, né? Deixei meu filho, vim pra cá e muitas coisas. Eu falo, gente, foi parte da minha história, né? Às vezes eu falo pra ele, filho, você tá aqui, né? Você tá aqui e você... E deu certo. Sim, e é um aprendizado, né? Eu ia até te perguntar isso agora. Você acha que por você não ter passado uma parte da vida dele com ele, agora na segunda maternidade você tem esse olhar de, nossa, essa parte eu quero passar isso com ela, eu quero fazer tal coisa? Tenho. Você acha que isso afetou também no jeito que... Óbvio, né? Que eu acho que também o fato de você trabalhar com educação infantil deve ter mudado todo o cenário. Mas isso também, né? Quando eu fui estudar educação infantil, quando eu comecei a aprender sobre attachment, né, que eu fui estudar Bowlby, fui estudar, né, a parte do apego. Foi muito difícil para mim, porque eu entendi a quebra que eu fiz. Mas aí é você falar assim, eu fiz o meu melhor naquele momento, não adianta, eu não tenho como voltar no passado e mudar. Eu não tenho. O que eu posso fazer daqui para frente é se eu tiver um filho, outro filho, né? Até então eu não sabia se eu ia engravidar de novo. Eu vou fazer diferente. Então, assim, eu tento dar totalmente uma vida diferente para Esther hoje. Do que eu dei pro meu filho, né? Às vezes a gente até brinca, ele fala, você não era essa mãe pra mim? Eu falo, não era. Realmente não era. Ela tem uma mãe de 37 anos com uma carga de vida totalmente diferente, que trabalha com educação infantil há mais de 20 anos. Então ela nasceu num contexto completamente diferente. Com certeza, em outro país, né? Em outro no país. Brasil, sei lá, as pessoas falam de apego, né? Acho que nem sei se falam. Exato. E assim, eu acredito que hoje se fala mais, né? Hoje se tem mais informação. Mas quando meu filho nasceu, a gente não tinha informação, né? Não existia. É o que eu falo. Gente, hoje, você abre no Instagram, no YouTube, você tem as informações. Você tem alguém mostrando pra você, gente, cheguei aqui no hospital, é assim que funciona. Você tem inteligência artificial, né? Você vai lá e pergunta. Exato. E você, né? A gente tá uma outra época, né? Claro. Então, eu acredito que... Eu sempre brinco, né? De uma certa forma, é você ter um filho na Idade das Pedras e ter outro em 2050, né? Então... E outra pessoa, né? Em outro relacionamento. Eu estava numa fase da minha vida completamente diferente. Com um pai que está on it, né? Comigo, e me deu toda a autonomia. Porque, como ele diz, você é profissional do negócio, você sabe da maternidade. Então, assim, isso me ajudava. Porque, às vezes, você quer tomar uma decisão e você não faz pelo outro. Mas quando o outro te dá carta branca e ele anda com você, fica muito mais leve. O que você fica falar, leve. Exato, porque ele falava, você entende. Então, é assim, que nem a coisa da amamentação. Quando começou a ficar aquela... Imagina, uma pessoa tá te assistindo. Você lá, gritando de dor, colocando um tubo, ele tendo que esterilizar aquele tubo. Ele falava assim, gente, mas você tem certeza que esse... Aí eu falava, tenho, vai dar certo, vamos conseguir. Só... Ele, tá bom, então vamos lá. Então, faz uma diferença, porque se ele olhasse pra mim com um olhar... Esse negócio tá dando certo, você não sabe o que você tá fazendo, você é doida? Eu com certeza teria, né, desanimado. E de repente eu estaria aqui frustrada hoje, porque segunda vez, né, para mim era importante, né? Não é para todo mundo, mas para mim era extremamente importante. Com certeza, o apoio do parceiro, né, nessa qualquer coisa ali, né? Seja na fase de adolescência, qualquer coisa. Porque uma mãe, igual você falou, você tá ali, você não ia poder ficar fazendo tudo, você já tava amamentando. Se você não tem um apoio, a pessoa não entende o que tá acontecendo. Sim. Por isso, pode falar. E uma parte foi muito atípica pra mim, né? Porque eu tive minha sogra. Então, tipo assim, você ter uma sogra vendo toda essa loucura... E ela falava o quê? Ela nunca... Então, ela já estava porque ela era uma pessoa que me apoiava. Ela não falava nada, ela só falava, você quer uma água? Você quer um caldo de frango? Você quer um papel? Quando eu tava chorando, ela me apoiou. Ela falava, eu não entendo do que você tá vivendo. Eu sou de outra geração. Mas eu acredito que você tá fazendo o que você acredita ser bom pra você. E tá bom pra mim. É nem sogra, é um anjo, né? Exato. Assim, foi muito bom. Porque era uma rede de apoio, né? De pessoas que não estavam ali me julgando, né? Me colocando numa situação. Porque a maternidade,
né? Eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, né? Os homens nos oprimem o tempo todo e tal. Mas na maternidade, muita opressão vem de outra mulher. Vem daquela que te olha e fala, eu já teria dado uma mamadeira na boca dessa criança. Né? Na minha vez, é diferente. Então, assim, às vezes é mais fácil você ficar perto de uma pessoa que não vai ficar colocando a experiência dela, que é diferente da sua, naquela situação, né? Que já tá difícil para você, do que você ter uma outra, né? Porque nós mulheres, infelizmente, às vezes não levantamos outras, né? Às vezes, infelizmente, colocamos outras mulheres numa situação diferente da nossa, como errada. Sim. E eu acho que na maternidade é uma opção, que nem as pessoas me perguntam, o que você diz, né? Sou uma militante na amamentação, né? Gostava dos grupos e tudo aquilo. Eu falo, para mim, era importante. Se é importante para você, vai nesse caminho. Mas se para você não é, né? Não que não seja mas você tem outras coisas que você queira fazer naquele momento, tá ok. Eu sempre disse pra minha nora, tá ok. Sim, e eu já atendi mulheres também que ela, depois, sei lá, de um mês, falava, Nai, eu sinto dor, não sinto conexão, eu não gosto da sensação, porque tem gente que tem até um nome disso, que é tipo um repúdio mesmo. Sim. Quando o bebê tá no peito. Eu esqueci o nome disso, enfim. E aí, eu falava, não faz sentido. E aí, às vezes, a pessoa me ligava chorando, falando, eu tô me sentindo assim, mas eu não quero me sentir assim, porque eu quero amamentar. Eu falo, calma, não é, talvez, tá tudo bem se você não amamentar. E é realmente essa conversa, e em volta as pessoas olham e falam o quê? Tá dando certo, tanta gente queria. Você vai deixar? Exato. Não tem nada de errado. Por que você não quer? Tá indo tão bem. O outro passou aquilo e fez de tudo. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar, de uma certa forma, ser chatos. Não, com certeza. Não é? De entendermos que cada pessoa, principalmente na questão do pós-parto, que você... cada um lidar de um jeito com maternidade, né? Tem gente que fica com as emoções à flor da pele, tem gente que demora para conectar com o bebê, tem gente que o bebê sai e a conexão vem, né? Então, eu acredito que você precisa realmente de deixar a pessoa livre, né? Para aquele momento. Ter empatia. Ter empatia. Você tem que olhar... Enfim, gente, esse é meu trabalho. Mas é verdade, porque muitas vezes a pessoa fala, você acha isso, você acha aquilo. Gente, a minha maternidade, quando eu for mãe, quando eu tiver meu parto, tudo bem, eu posso escolher. Mas eu, como profissional, eu preciso abraçar a sua escolha. Eu estou aqui para te guiar na sua escolha. Lógico, se for um risco para vocês, eu vou falar. Claro. Do contrário, eu estou aqui para te guiar na sua escolha. Não para ficar julgando o que você vai fazer. Sim, Não faz sentido nenhum. E Kelly, como você trabalha com educação infantil, vamos falar um pouco... o que você acha da educação mesmo, as escolas aqui? Qual que é a sua percepção? Pra você acha realmente que é um método que funciona? Você acha que é muito rígido? Qual que é a sua percepção vendo mesmo a sua filha na escola? Você acha que é uma coisa, porque tem gente que fala, é muito rígido, eu não gosto, meus filhos voltam pra casa com um monte de coisa pra fazer, só piora o comportamento deles em casa. Qual é a sua opinião? Então, eu acredito que a escola, ela é uma extensão do que o seu filho vive em casa. Né? Tipo assim, existe a escola... Claro, aqui a criança passa muito tempo. Eu consideraria até uma jornada de trabalho. Né? Porque são muitas horas, né? Diferente do Brasil, que a criança vai para a escola por 4 horas. Aqui a criança fica 6, 7 horas dentro da escola. Então, assim... A minha filha estuda numa escola muito boa. E ela estuda numa escola que, né? Não tem lição de casa. Ela só tem spelling. Você gostou, né? Ela não tem lição de casa. Escolhi bem. Então, ela não tem lição de casa. Então, com isso, é uma escola que tem muito conteúdo o tempo que ela está lá. E ela, diferente de mim, que sou disléxica com déficit de atenção, e mais algumas, né? Numa época que esses comportamentos não eram avaliados, eu já era avaliada. Né? Então, assim, para mim, a educação, estudar sempre foi um desafio. A minha filha é o oposto, ela é acadêmica. Então, ela gosta, ela estuda. Perfeito para ela. Para ela funciona. Mas eu acho que a escola tem uma disciplina rígida, eu diria. Então, vai depender, né? Porque aqui as coisas são padronizadas, o que eu acho que funciona bem. Todo mundo tem que usar uniforme, não tem distinção. Se você tem dinheiro e tem uma bolsa cara, você não tem uma bolsa cara. Se você tem o caderno da Hello Kitty, não tem. Aqui é todo mundo igual dentro da escola. E isso, para mim, é legal. Porque você tem pessoas de todos os níveis sociais dentro da escola. E você tem crianças com dificuldades, crianças sem dificuldades, crianças acadêmicas, e tá tudo bem. A criança tá ali e você vai ter apoio. E, claro, cada região vai ter uma escola de um jeito. Né? Tem escolas boas, escolas ruins, dependendo da escola. Então, assim, é difícil você dizer se a escola é ruim, condenar o método.
Sendo que a questão é individual de cada escola. Mas o método educacional, eu sou a favor. Assim, eu particularmente gosto muito. É uma das razões que eu tô aqui ainda, né? Eu gosto muito. E eu acho que funcionou para o meu filho. Né? Eu posso dizer, porque eu tive um filho que estudou aqui, cresceu aqui, foi para a faculdade aqui. Então, assim, funcionou. Para ele foi bom. Mas o que eu diria para os pais, aquele apego, aquele afago maternal que se tem da tia, do professor, daqueles eventos que tem no Brasil, daquele calor que é da nossa cultura, você não vai encontrar aqui. Né? Então, assim, é diferente, né? É puxado para algumas crianças. Eu acredito que o sistema educacional, eu como uma adepta de Montessori, foi o que eu estudei, né? Eu estudei Maria Montessori. Eu adoraria que todas as escolas fossem montessorianas, porém que hoje eu não acredito só numa metodologia, seguir só um padrão, mas infelizmente não é. Então, às vezes, se seu filho é uma criança hiperativa, uma criança com compulsão, o sistema é péssimo para ele. Porque para ele sentar e se conectar, é muito difícil. Então, com certeza, deveria ter um método. Só que se a gente for olhar, que escola tem isso? Talvez o Japão tem. A Holanda, a Alemanha tem algumas escolas assim. Mas aqui no Reino Unido existem algumas, mas são caras. São privadas. São privadas. Então, assim, pelo sistema público, né, considerando que as escolas aqui, quase todo mundo, dependente do seu nível social, quase todo mundo manda os seus filhos a uma escola pública, eu acho que a escola pública é muito boa. Eu particularmente, né, trabalhei em uma e né, convivi, eu acho boa. Eu não... É isso que eu falei, você não vai ter todo aquele afago emocional. Sim. Né? O seu filho, infelizmente, às vezes ele acontece necessidades da emoção dele, ele não vai ter, talvez aquele acolhimento. Um abraço, né? Tá tudo bem. Exato. Né? Para mim foi muito difícil. Quando eu fui trabalhar no nursery, e eu entendi que eu não... maternal, né? No Brasil, maternal. Eu entendi que, tipo assim, eu, por mim, abraçava, beijava, e eu não podia ter esse contato tão íntimo, né, com a criança. Para mim, era desafiador, porque o meu instinto maternal era abraçar, era pegar no colo. Então, assim, é diferente, entende? Eu acho que é diferente, mas no sistema educacional, eu acho o Brasil mais rígido. Eu acho que talvez o que a gente pode achar assim, não é rígido no contexto geral, mas, no Brasil, aquela coisa de passar de ano, de muita prova, de muito estudo, de muita matéria, eu acho aquilo bastante estressante para as crianças. Né? Aquele challenge, né? De você repetir, de você reprovar. Por isso que aqui não tem reprovação. Eles separam as crianças por grupo, né? Por grupo acadêmico. E quem é mais acadêmico tem mais estímulo, quem é menos, eles dão o tempo da criança. Eu acho melhor. Sim, não faz sentido. Nunca tinha pensado por esse lado. E realmente, gente, tinha tanta prova, né? Tanta coisa. Eu acho, né? Se você olhar pelo olhar geral, eu acho que o do Brasil é muito desafiador, né? E entra naquela coisa, se você é repetente, existe um preconceito. Né? Todo mundo lembra, tinha um repetente Tinha um repetente. Ele não tem nome, ele chama repetente. Aquela menina que não passou da 4ª série, né? Tem aquela menina que tá 3Z, entendeu? Eu acho tudo isso muito traumático. Se a criança tá ali porque ela tem uma desabilidade de aprendizagem, você já imaginou? Como que ela vai se desenvolver? E provavelmente tem, né? Tem, exato. Então, eu acho que ser rígido, eu acho que a carga horária é grande, né? E foi implantado esse sistema por conta das mães precisarem trabalhar. Então, a carga horária para a criança passar mais tempo para os pais poderem trabalhar. Tem o seu lado positivo e seu lado negativo, né? A gente vive numa outra época. Mas eu acho que é legal. Aqui também tem a opção de homeschooling, né? Que é legal, que é legalizado, que é regulamentado, que você tem a pessoa que vai na sua casa te ajudar, que existe um sistema, uma plataforma perfeita de homeschooling, que você segue ali e é maravilhoso. Então, eu acredito que aqui existe uma liberdade muito grande em relação à educação. E eu gosto demais desse fator das escolas, de você mandar o seu filho para a escola e o diretor, e não tem... Eu gosto disso, de falar, não tem essa, você faltou por quê? Você não está de uniforme por quê? Não tem problema. Só pegar ela. Desliga aqui pra gente, Johnny. Tinha que ser ela, né? Não, tinha que ser. Só desliga. Então, eu acho que essa parte é legal. É uma cobrança que talvez quem tá no Brasil olha, nossa, mas que absurdo, não pode isso. Mas é isso. Porque no Brasil o que acontece? As crianças acabam faltando porque
o pai deixou em casa sozinho, ou mandou ir na casa do tio, ficou brincando na rua. E aí que eles têm essa preocupação, não, o lugar de criança é aqui na escola. Exato, e se você tá dentro do sistema escolar, você vai ter que seguir, senão você faz o homeschooling, porque eles te dão uma opção. Entendeu? Se você não tivesse opção, você fala, não, é um sistema autoritário e acabou. Não, existe uma democracia, você pode escolher. Se você escolheu a estar dentro de uma escola, você vai seguir o padrão e a regra da escola. Tem que respeitar. Você tem que respeitar. Então, eu gosto. Eu, particularmente, eu vejo muitos pontos positivos. Quando eu olho para o sistema escolar, né? Meu filho estudou lá também, né? E lá no Brasil, é isso que eu falei, o afago emocional é maravilhoso. Mas o sistema, em geral, eu gosto bastante daqui. Sim, sim. A Esther teve dificuldade para se adaptar quando ela entrou? Ou foi... Não, nada. Já virou as costas, adeus, mãe? Exatamente. O primeiro dia de nursery da Esther, ela amamentava no peito, né? Porque ela estava com 3 anos e, sei lá, 4 meses. A mãe chorou horrores? Eu deixei ela comigo até o máximo, né? Porque eu queria que ela estivesse bem independente para poder ir pro nursery, né? Né? São os traumas da vida. E aí, quando ela foi, o primeiro dia, ela simplesmente falou, bye, e não olhou para trás. A mãe foi embora chorar. E aí veio a pandemia. Aí a gente já não podia mais, de qualquer forma. Né? E os nurseries não fecharam muito. Então, ela continuou indo. Então, ela, assim, ela amava. Ela amava, porque era onde ela podia ir. Ah, sim. Entendeu? Então, assim, ela sempre... Mas ela adora a escola. Ela é a criança que na sexta-feira fala pra mim, ai, semana que vem é half term. Eu falo, vai ter que ficar com sua mãe. Vou ter que ficar com sua mãe, que deu... mas ela fala, eu vou sentir falta da minha professora, eu vou sentir falta... Ela gosta. Ela ama a escola. Então, assim, a minha experiência é positiva. E o meu filho também gostava muito. Que bom, né? Não que ele gostasse de estudar, ele já é diferente. Estar na escola, Mas ele gostava de estar na escola. Eu também, não parece, mas assim, eu amava. Gente, eu mentia pra minha mãe. Ela falava, você tá doente, você tá com febre. Eu não tô, mãe, eu tava coberta. Eu falava pra ela, por isso que eu tô quente. Eu adorava ir pra escola. Eu odiava faltar na escola, eu achava o máximo ir pra escola. Enfim. Eu também gostava de escola. Mas eu nunca fui boa, nunca... Não, eu não era uma aluna extraordinária, mas na escola do Brasil, você vê seus gostava amigos. Pra ir pra conversar, né? Meu amor. E esse lado da escola no Brasil era maravilhoso, né? Sim. A nossa experiência como... Né, as amizades, né? Eu não sei que essas pessoas levam tanto, assim, mas eu levo muito as amizades que era escola mesmo, não era nem faculdade. Então, eu vejo que aqui a conexão, ela é mais líquida. Vamos dizer assim, né? E tanto por conta da questão da Mais Londres, é muito internacional. Então, tem crianças de todas as nacionalidades e tendem a pertencer àquela nacionalidade mesmo estando aqui. Eu via com meu filho, na escola tinha polonês, inglês, filipinos, e cada um se mantinha na sua comunidade. Então, de uma certa forma, as conexões, elas não são, pelo que eu sinto, né? Até mesmo meus amigos mais próximos, né? Eu tenho amigos próximos estrangeiros, mas os meus amigos de fé, os irmãos camarada, é brasileiro. E a Esther, ela fala português fluente, não fala? Como foi, quando você conseguiu, né, ela fala, não, né, não posso dar spoiler, como você conseguiu que o inglês e o português manteve, não manteve? Ela aceitou fácil? Então, nós tínhamos uma decisão, eu e meu marido, que a gente queria uma filha bilíngue. Porque qual o ponto de você ser um brasileiro que mora no exterior e você ter a oportunidade de seu filho ser bilíngue? Não sei. Como eu estudei a parte da questão do desenvolvimento da língua no early years da criança, nos primeiros anos, o que fazia com a parte, né, com o cérebro, com a mente, para mim era muito importante. Então, nós estipulamos uma regra. Em casa, a gente só fala português. E com ela a gente só fala português, lógico, às vezes erra, mas nós falamos muito português. E o meu marido também, a gente fala só português. Então, em casa é só português, e mesmo quando ela começou, lógico que começa a só falar inglês, a gente, desculpa, eu não entendo. Ah, mas eu não sei essa palavra, eu falo procura. Aí ela fala errado e a gente vai corrigindo, e a gente sempre forçando, porque instintivamente a língua materna dela é inglês. Claro, ela pensa em inglês. Ela pensa em inglês. Então, nós precisamos de sempre estarmos ali lembrando que a nossa língua materna é português. Então, ela vai ter que ter a herança, né? A nossa herança é essa, é a língua, a cultura. Então, como ela vai conversar com os meus pais, com os avós, quando ela estiver no Brasil, com os primos? Porque a língua, ela traz um isolamento social. Claro. Quando a criança vai para o Brasil e ela não fala português, ela se isola. Porque é muito complicado, né? Por mais que criança não tem muito disso, vai brincar, mas ela ainda que tinha uma personalidade um pouco mais tímida, ela iria facilmente se isolar. Então, a língua traz conexão.
Né? Quando você chega num país estrangeiro, a gente que, né? Quando você encontra alguém que fala inglês ou que fala português, a conexão é automática. Porque você fala, nossa, tem alguém que me entende. Então, pra gente, isso era inegociável. Então, com isso, nós, né, sempre tivemos essa regra. Em casa e conosco, só fala português. E aí, a semana passada, ela leu. Ela tá lendo? Ela tá lendo português. Querida. Aí, e outra coisa, eu sempre li livros em português pra ela. E aí, ela tava lendo a Bíblia infantil. Não, aí, a Kelly já mostrou no nível não, hard. Exato. Aí, meu irmão falou assim, nossa, ela tá lendo o quê? Eu falei, ela tá lendo a passagem do filho pródigo. Ele falou, eu falei, vai ser nível hard. Ela aprendeu Ela já tem que falar pródigo na primeira frase dela. Vai ter que falar. Mas assim, e daí eu acho que por ela ouvir, a leitura veio junto. Will. Né? Mas todo dia, todos os dias, nós lemos para ela em português. Todos os dias. Tipo assim, é certo. Todos os dias ela vai ter uma leitura em português. Então, ela... é que nem eu tô falando, como é tudo. É você estar decidida, né? e determinado a executar aquele objetivo. E a maternidade é igual. Você quer que seu filho seja bilíngue? É uma dedicação, uma devoção. Né? E eu sempre cuidei dela, eu nunca terceirizei a educação. Né? Eu sempre quis ser a primeira a estar on board da educação dela. Então, com isso... eu precisava de estar presente fazendo. Sim, colhendo os frutos agora, né? Colhendo os frutos agora. Kelly, eu estou amando a nossa conversa, mas a gente está chegando ao final. E eu sempre pergunto qual é o conselho que né, para você dar a mães e gestantes aqui no Reino Unido, ou, né, no mundo inteiro, mas o que mudou, assim, o que foi essencial na sua maternidade, na sua gestação? Para mim, né, o que foi essencial é, primeiramente, as pessoas não terem medo de engravidar. Pode engravidar. Boa. Fiquem tranquilas. Fiquem tranquilas. E a segunda coisa, para mim, né, que foi maravilhoso, assim, que eu recomendo, se você é uma militante da amamentação como eu fui, tenha uma consultora de maternidade, de amamentação, porque para mim foi uma chave que virou assim na minha vida, porque naquele momento eu realmente não sabia nenhuma outra opção de como eu ia conseguir amamentar uma criança que não descia um leite. Né? E se eu desse uma mamadeira, provavelmente abortaria o meu plano. Então, assim, foi extremamente importante para mim ter alguém profissional naquela área que conseguiu não me dar só um apoio emocional, mas um apoio prático, né, de soluções técnicas práticas, de tipo, isso, isso e isso. E para mim funciona, porque se alguém falar para mim, praticamente eu posso fazer isso que funciona, eu sou uma pessoa que eu tento aplicar. Então, eu recomendaria. E para as pessoas que nem, né, você falou, se a pessoa tiver a oportunidade de, quando o hospital falar, você quer participar de um projeto, né, de estudo, faça. Porque eu tive 19 pessoas, acho, quase no meu parto. Uau. Porque eu aceitei também ser estudo da cesárea. Então, ela deu aula pro time dela, porque eu pensava, se ela vai estar me cortando dando aula, ela vai fazer o melhor dela, né? Aquele dia ela segue o protocolo, sim, né? Certeza, com certeza. Então, assim, eu acho que tudo isso é válido, né? Mas engravidem aqui no Reino Unido, porque você pode ter seu marido com você, né? Você pode ter a pessoa o tempo todo na sala de parto com você. E eu vejo muitas coisas positivas aqui. Você tem opções de dentro da banheira, fora da banheira, tudo, você tem muitas opções. E de graça. De graça, exato. De graça. Então, assim, de graça não, a gente paga imposto, né? Sim. Mas eu recomendo. Se você falasse pra mim, eu tentei engravidar de novo, eu perdi um bebê, mas eu teria tido outros filhos. Conversa para outro dia. Conversa para outro dia. Kelly, muito obrigada de verdade, de coração, pelo seu tempo e por compartilhar essa história que eu sei que vai ser inspiradora para muitas mulheres. Obrigada a você, te desejo sucesso. Obrigada, não querida. só uma amiga, mas uma profissional. E uma pena que naquela época você ainda não estava operando, Exato. porque você teria sido a minha consultora, de certeza. Obrigada. Gente, muito obrigada a vocês que assistiram até o final e nós nos vemos no próximo episódio.